nós todos, em função do desafio, em função do cenário e da circunstância, nós precisamos enxergar de tudo aquilo que está ali, o que de fato vai fazer a diferença. E me parece que a falta de consciência leva muitas pessoas a não conseguirem encontrar esses pontos. E aí você não consegue trazer para a reunião, porque você nem ao menos se deu conta do que é. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schum e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que um dos temas muito importantes para qualquer profissional é trabalhar liderança, gestão, comunicação, porque nós estamos o tempo todo nos relacionando com os nossos colegas, com os nossos clientes, nossos fornecedores. E hoje eu trago aqui um tema muito importante para todos nós, que é da gestão humanizada. Eu tenho o prazer de receber aqui o Otávio Alves Júnior. Ele é executivo, professor, mentor, palestrante, é o estagiário que se tornou vice-presidente. Tem mais de 22 anos liderando equipes e 11 anos ocupando cargos de alta direção. No LinkedIn é top voice com mais de 58 mil seguidores. Tem graduação em mestrado em engenharia, MBA em gestão empresarial, formações técnicas e humanas na Kellogg School of Management, na Singularity University e no Sloan MIT School of Management, algumas das melhores escolas de negócios do mundo. Participou de diversos trabalhos de expansão de consciência, xamanismo, mindfulness no Instituto Tadashi Kadomoto, no Iluminata, no Instituto Cambará e O&O Academy. Com essa bagagem, mais a formação em PNL, se tornou um desenvolvedor humano e começou também a ministrar aulas em MBAs na FIA. É idealizador do LideraCast, podcast com conteúdo sobre liderança, vendas B2B e autoconhecimento. Aliás, eu conheci o Otávio lá pelo LideraCast. Se você ainda não segue, eu vou deixar o link aqui nesse episódio. São quase 600 episódios falando sobre esses temas. Eu recomendo muito que você siga lá também. Ele é mentor de liderança e negócios. Oi? É isso aí, todo mundo seguindo o LideraCast. Vamos lá. Vamos lá, todo mundo seguindo lá na sua plataforma de streaming favorita. Ele é mentor de liderança e negócios e coautor dos livros Liderando Juntos e Reflexões de uma Gestão Empreendedora. Otávio, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado, meu caro. Obrigado pelo convite. Uma honra para mim estar aqui, falar sobre liderança nesse mundo tão acelerado que a gente vive, com tantas pressões e tantas demandas, né? Estou aqui à sua disposição para trocarmos ideias e enriquecer esse conteúdo aí com a sua audiência. Ah, maravilha, vai ser excelente. O prazer é meu te receber aqui. Como eu falei, eu já era um seguidor seu lá do seu podcast. Tivemos o prazer de nos encontrar num evento. Falei, não, agora tem que rolar a conversa com o Otávio lá, que eu tenho certeza que o público vai curtir. Para o nosso público te conhecer um pouco melhor, conte um pouco da tua trajetória até aqui, né? E sobre como esses temas, liderança, soft skills, gestão de equipes, começaram a fazer parte no seu dia a dia de executivo. Então, como você comentou, eu sou engenheiro de formação e comecei a minha carreira na área de vendas business to business, lidando com clientes na área de mineração, siderurgia, fundição, indústria de base, né? Na medida em que eu fui avançando na escada da liderança, eu comecei a perceber rapidamente o seguinte: puxa vida, para que eu possa conquistar as minhas equipes, para que eu possa fazer com que elas me deem tudo que elas podem me dar, não basta ficar dando pancada na mesa. Gritar não faz nenhuma ajuda, eu preciso buscar outras maneiras de impactar, de influenciar, de persuadir as pessoas. Foi quando eu comecei a me dar conta que as pessoas são o maior ativo das empresas. Essa é a verdade. Máquinas, computadores, softwares, isso aí o dinheiro compra. É possível que o meu concorrente tenha comprado uma máquina igual a que eu comprei na semana passada, talvez do mesmo fornecedor. A grande fonte de vantagem competitiva são as pessoas. Nesse exemplo da máquina, os operadores da máquina. Que os meus operadores queiram me dar o melhor que eles têm para dar. Queiram me dar mais do que os operadores do meu concorrente. Essa é a grande verdade, né? Então, nessa jornada, aí eu comecei a prestar atenção e comecei a estudar sobre psicologia, sobre comportamento, sobre autoconhecimento, né? Na medida em que eu acredito que eu preciso me autoconhecer para que eu possa lidar com as pessoas, lidar com os desafios, lidar com as adversidades desse mundo que a gente escolheu viver da melhor maneira, né? E nessa jornada, o Otávio executivo acabou
começando o podcast, o LideraCast, lá em janeiro de 2020, né? Despretensiosamente, hoje já são quase 600 episódios. Daí vieram os meus conteúdos sobre liderança, sobre autoconhecimento no LinkedIn, que me levaram até a ter o reconhecimento de ser um Top Voice. E nos conhecemos nesse evento, estamos aqui, né? Eu acho que é um processo de evolução contínua, né? Me parece que não chegaremos ao final dessa jornada. É uma jornada sem fim, mas o importante é continuar trilhando. É compreender que é dessa maneira que nós vamos conseguir construir os relacionamentos que nós tanto precisamos para fortalecer as nossas equipes e conseguir os melhores resultados. É assim como eu vejo, meu caro. Não, com certeza a gente vai poder falar muito disso aqui. Já estou com, né, com várias curiosidades aqui para te perguntar, porque esse nosso mundo, como você falou no começo, acelerado e cheio de pressão, num ambiente de projetos a gente não tem como fugir, né? Mas antes, começando pelo começo, vamos falar de gestão humanizada e eu queria, né, que você colocasse para nós aqui quais são os principais pilares da gestão humanizada, assim, né, a base da gestão humanizada e como isso se aplica especificamente no nosso ambiente tão dinâmico de projetos. Me parece que nesse mundo que a gente vive, com essa diversidade etária que a gente vive, com as pressões ambientais, tecnológicas, sociais, políticas, econômicas, não tem outra maneira da gente conseguir tirar o máximo das nossas equipes senão colocando as pessoas no centro. Me parece que essa é uma forma rápida de dar uma pincelada do que é gestão humanizada. É nós tomarmos decisões de negócios, e aqui não tem abraça árvore, a questão não é essa. Né? Todos nós entendemos que trabalhamos para vender os nossos produtos com lucro, de preferência, quanto maior, melhor o lucro, né? Não tem nenhuma questão aqui. Temos indicadores, temos metas, isso fora de questão. Agora, como chegar lá? Me parece que essa é a grande questão, né? Como chegar nesses objetivos e nessas metas? E na vertente da gestão humanizada, é a gente perceber que nós vamos conseguir chegar lá juntos. Nós e as nossas equipes. Né? Sozinhos, a gente pode até ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. E é aqui que eu acho que faz sentido. A maioria das empresas busca uma certa perenidade, né? No sentido da perenidade, quanto mais longe pudermos ir, melhor. Então, alguns pilares da gestão humanizada que eu acho que faz muito sentido para esse mundo que a gente vive, em particular para a gestão de projetos. Pensa na empatia, por exemplo, né? A empatia que tem a ver com eu ser capaz de me colocar no lugar da outra pessoa. Eu ser capaz de enxergar o mundo sob a perspectiva da outra pessoa, né? Sempre que eu puder fazer isso, eu vou conseguir entender as necessidades daquela pessoa. Eu vou conseguir entender os desafios que a pessoa está enfrentando. Porque todos nós estamos enfrentando algum desafio. Às vezes eu estou no aeroporto, por exemplo, na sala de embarque, eu olho ao meu lado e fico pensando, puxa, quais são os desafios que essa galera está vivendo? Certamente eles e elas, né? Estão vivendo. A gente não sabe, mas estão, né? Esses desafios e as emoções que esses desafios desencadeiam dentro de nós, né? Me parece que a empatia faz com que a gente azeite essa engrenagem. A gente perceba que todos nós flutuamos, tanto no dia quanto na semana. Eu posso no começo do dia estar com mais energia, à tarde estar com um pouco menos de energia e está tudo certo. É isso aí. Né? Se de repente eu estou com um problema na minha casa, seja com a minha esposa, seja com um filho meu, seja até com o meu cachorro, que não é o meu caso, mas muitas pessoas têm o pet como membro da família. Se o meu cachorro está com um problema, qualquer problema de saúde, isso impacta a minha capacidade de entregar. Então, na medida em que eu consigo ser empático como líder, eu vou perceber, ok, eu não vou conseguir tirar o máximo do André hoje, porque ele está com essa questão pessoal. Como é que nós vamos poder administrar? Será que eu posso delegar aquilo para alguma outra pessoa? Será que se eu sentar com o André para trocar uma ideia com empatia, eu não posso, de alguma maneira, trazer uma perspectiva para ele que ele não estava vendo? Né? Então, a empatia me parece que é fundamental aqui. Um outro pilar importante da gestão humanizada, que se aplica muito à gestão de projetos, é a comunicação aberta e transparente. Né? Na questão de um projeto, tem a equipe que está trabalhando naquele projeto, tem o cliente que está envolvido, tem os sócios da empresa. A comunicação ela funciona em duas mãos para todos os lados. Né? Então, essa questão é de alinhar expectativas. Sempre que tem as arestas, vem muito das expectativas não alinhadas.
Eu achei que você ia fazer X, você achou que ia fazer Y. Aí você me entregou o Y e eu fiquei meio pé da vida. Na verdade, eu é que não te expliquei direito o que eu queria, né? Para alinhar as expectativas, tem que se comunicar. Como a gente ainda não consegue se comunicar por transmissão de pensamento, tem que ser no gogó, né? Então, esclarecer as dúvidas. Se eu estou aqui com a minha equipe e nós temos aqui uma certa demanda que o cliente está trazendo, que dúvidas as pessoas têm? E aí vem a questão um pouco da segurança psicológica. Porque se eu estou numa equipe em que o nível de segurança psicológica é baixo, e muitas vezes ele é baixo por minha causa líder, né? As pessoas podem ter dúvidas e não têm a liberdade de se expressar. Porque acreditam que se elas colocarem alguma dúvida que elas têm, vão tomar talvez uma pancada do líder. Sabe, uma recriminação, um julgamento, uma piadinha, sabe, uma risadinha. Pô, você não entendeu? Eu já falei 2 vezes, você não entendeu ainda? Não, eu não entendi, né? Muitas vezes, quem está na liderança não tem a humildade, muitas vezes, de compreender o seguinte. Nesse exemplo aqui, eu sou emissor, vocês todos são os receptores da minha mensagem. Se você não está entendendo, a culpa é minha, não é de vocês. Eu é que não fui capaz de explicar, não ilustrei, não trouxe metáforas, não trouxe exemplos, né? Então, o esclarecer as dúvidas é super importante. E essa comunicação aberta, que é tão desejável e tão poucas vezes encontrada, né? Precisa começar pelo líder. Se eu quero que a minha equipe tenha uma comunicação aberta, eu preciso ter uma comunicação aberta. Eu preciso ser transparente, né? Não adianta eu não ser transparente e querer que todo mundo seja. Não adianta eu não ser pontual e querer que os outros sejam, né? Não dá. Essa questão da comunicação é super importante, né? E aqui eu já deixo uma sugestão para você, André, e para tua galera aqui do podcast. Opa! Uma sugestão para potencializar a comunicação. Fala o que você quer e não o que você não quer. E muitas vezes nós nos comunicamos e pensamos naquilo que a gente não quer. Isso é um tiro na água danado. Porque se eu chego para vocês agora e falo assim, pessoal, não pensem num balão amarelo. Já era. Aposto que todo mundo pensou no balão amarelo, né? Quando você diz o que você não quer, nesse exemplo aí, vocês tiveram que formar a imagem de um balão amarelo para ir perceber, não é isso que eu tenho que pensar, mas eu já pensei. Aí, nesse mundo acelerado, em que nós temos a atenção das pessoas por um espaço cada vez mais curto de tempo, né? Essa jornada no cérebro, você já perdeu o interlocutor. A pessoa já voou, né? Então, pense num balão azul. Falar o que você quer. Isso aqui vai potencializar muito a comunicação de vocês. Legal. Um outro ponto da gestão humanizada, que cabe muito na gestão de projetos, é a questão do reconhecimento e da valorização. A grande verdade é que todos nós gostamos de ser reconhecidos. Né? E tem várias formas de reconhecer aqui, não estamos falando só de grana. O dinheiro é só uma das possibilidades de reconhecer. Né? Mas todos gostamos de ser reconhecidos. Mas quantos poucos de nós reconhecem? É verdade. E a grande questão aqui, o que para mim ficou muito forte, e eu não sou esse não é meu ponto forte, eu tenho claro. Eu tenho um desafio muito grande para enxergar o valor naquilo que as pessoas fizeram, né? Então eu procuro trabalhar em mim esse ponto. Porque eu não posso usar o meu sarrafo para a galera da minha equipe. Pode ser que o meu sarrafo seja muito alto, né? Aí ninguém, ou poucos, conseguem passar pelo meu sarrafo. Então nós temos que ter a consciência que se aquela pessoa da tua equipe fez alguma coisa que, por exemplo, quase o melhor que ela podia entregar, por mais que aquele nível para você seja baixo, ela merece. Ela merece todo o reconhecimento. Pensa na Olimpíada, por exemplo. Um determinado atleta de um determinado país, na corrida, por exemplo, né, fez o melhor tempo da vida dele ou dela. Ficou em último na corrida. Não se classificou nem para a semifinal. Mas aquele atleta fez o melhor que ele pôde, o melhor tempo da vida. Merece o nosso aplauso. Ele fez o máximo que ele ou ela poderia, né? Na vida real, quando nós estamos com as nossas equipes, muitas vezes alguém pode estar te entregando o melhor que a pessoa podia. E você não está enxergando. Eu acho que aqui o reconhecimento e a valorização passa por nós que estamos na liderança, a gente ter um olhar para as pessoas, a gente prestar atenção nas pessoas, a gente trazer consciência para a nossa vida, né? Quanto mais conscientes nós estivermos, portanto, fora do piloto automático, mais chance a gente vai ter de perceber essas nuances, né?
Olha, muito Isso aqui é um bom. ponto super importante, né? Com Um certeza. outro pilar importante aqui da gestão humanizada é a flexibilidade e a autonomia. Uhum. E trazendo para a gestão de projetos, isso é super importante, né? Porque muitas vezes nós queremos que a nossa equipe execute as tarefas, por exemplo, que precisam ser executadas, mas pode ser que a gente não dê a autonomia que eles precisem, eles e elas precisem para executar. Ou as pessoas estão executando, mas se eu desse mais autonomia, eles e elas poderiam fazer ainda mais. Com Só que a gente certeza. não. Só que por alguma razão, talvez por um medo de perder o poder, não sei bem o que está dentro das pessoas, né? A gente acaba não dando autonomia. E esse é um ponto que eu vou te falar, André. No começo da minha carreira, eu tive um chefe que ele delegava o indelegável. Olha. Ele delegava tudo. Para mim foi bárbaro. Porque eu ia pegando tudo que ele estava me delegando e eu ia tendo outras experiências e ganhando um escopo de atuação muito maior, o que acabou me preparando para mais para frente assumir um cargo de direção, né? Então, sempre que você der autonomia para as pessoas, você está dizendo para aquele colaborador, aquela colaboradora, eu confio em você. Eu estou te dando autonomia. Eu confio na tua responsabilidade. Eu acho que você vai virar isso aqui. Eu acho que você é capaz de me entregar, né? Então, fica aqui essa sugestão. É uma via de mão dupla. Bacana. Se eu quero que você confie em mim, eu também preciso confiar em você. Com certeza. Porque se só eu quero confiar e você não quer, aí não vira, né? É o namoro, né? O João tem que querer namorar com a Maria e a Maria querer namorar com o João. No caso do casal heterossexual. Tem outros casais aí que pode ser o João com o José, não sei. Mas de qualquer maneira, os dois pares aqui do casal tem que querer ficar juntos. Porque se só eu quero ficar junto, aí pode ser que não role, né? A questão da autonomia tem muito aqui, né? Traz um senso de responsabilidade. Nesse mundo da gestão de projetos, tem uma questão de senso de responsabilidade que muitas vezes a liderança pode achar que aquela equipe não está sendo tão responsável assim. Pô, será que você está dando as ferramentas para que as pessoas te entreguem aquilo que você quer? Né? Nós estamos. Não, você concorda? Não, concordo plenamente. E tem outra questão também, né? A gente fala tanto da importância de ter uma equipe multidisciplinar. Qual que é o sentido de eu juntar uma equipe multidisciplinar e não dar autonomia para ninguém querer que todo mundo faça do jeito que o gerente acha que tem que ser feito? Você perde já grande parte desse benefício de ter várias visões e experiências, já fica pelo meio do caminho. Né? Não adianta nada você ter profissionais ali que conhecem, que têm experiência e não poder aproveitar isso e não confiar, como você falou também. E não tem nada pior, meu caro, que o microgerenciamento. Ah, não. Puxa vida. Eu faria esse relatório dessa maneira. Pouco importa como você faria. Então faz. Faz você. Só que aí, se você for fazer tudo do seu jeito, não sai nada, né? Porque às vezes você tem uma equipe com 20 pessoas, cada um faria de um jeito. Tá tudo certo. O importante na minha cabeça é o seguinte: se todos nós temos um objetivo comum, e eu que sou da área de vendas, né? Amanhã eu vou visitar um cliente meu, vou estar 2 dias num cliente meu. Hoje eu já tracei com a minha equipe que fica lá local em Minas Gerais quais são os nossos objetivos. Veja, o meu objetivo, por exemplo, numa determinada área desse cliente é conseguir um pedido de compra de um material para um teste industrial. Esse é o nosso objetivo. Então, o fulano, o beltrano, o ciclano, como vocês vão fazer? Você tem a liberdade, você que está indo todo dia. O que é o seguinte, eu quero o pedido de compra. Você me trazendo o pedido de compra, fazendo tudo dentro do compliance, ó, claro, né? Tem todas as regras de compliance, né? Isso aqui tá, não precisa nem dizer. Mas seguindo as regras do compliance, me consiga o pedido de compra. Faça como você quiser. Perfeito. Eu não sei se você vai falar com fulano, com beltrano, se que e-mail você vai passar, se você vai fazer 2 relatórios ou 3 relatórios. Eu quero o pedido de compra. E aí cada um, se você tiver alguma dúvida, volta para mim. Eu estou à disposição para te ajudar. Mas enquanto você puder, autonomia. Né? Assim as pessoas vão criando asas e vão criando musculatura. Porque a gente, por exemplo, resolução de problemas é uma coisa super importante na gestão de projetos. Só que se eu nunca permito que a minha equipe resolva problemas, eles nunca vão estar preparados para resolver, porque eu nunca deixei resolver, eu sempre boto o peito na frente. Exatamente. E aí, muitas vezes, o líder reclama que não tem tempo, mas ele é que está colocando o peito na frente de coisas que não precisava. A equipe poderia... Está se envolvendo em coisas que não precisava. Exatamente, né? Então tem essa também, muitas vezes, né? Tem. Mas essa questão da autonomia é super importante. Ah, com certeza. E você citou outro, assim, todos eles dá para a gente explorar muito aqui, né? Mas um outro ponto que você comentou,
que sempre me faz pensar assim, a questão do reconhecimento. Porque quando a gente trabalha nessa vida de projetos, ou você tem projetos muito longos, aí parece que só vale se você, a hora que você chegar na linha de chegada. Você tem uma maratona para correr, só vale lá na frente. Então você sofre pelo tempo que for para comemorar por alguns segundos ali na chegada, né? Ou então você vive com vários pequenos projetos aonde, mesmo estando ali entregando um projeto muito bem feito, você tem outros 2 ou 3 para cuidar que estão te drenando energia, atenção, etc. E que não te dá nem vontade de comemorar aquele, porque você tem outras, né, encrencas ali para resolver na frente. E a gente acaba deixando isso passar de fato, porque a gente tem vários momentos dentro do desenvolvimento de um projeto aonde você vai ter essa contribuição super importante do time, uma estratégia que foi bem aplicada, uma mudança que aconteceu, porque os riscos estão aí na nossa frente, e o time conseguiu contornar, e a gente acaba deixando isso no automático, acaba ficando um feeling, mesmo que não proposital, de tipo assim, ah, mas isso aqui não é mais do que obrigação. Não é esse o sentimento, mas se você não reconhece, parece que nada daquilo ali tá aparecendo ou tá gerando algum tipo de feedback positivo. E a gente perde boas oportunidades de fazer esse reconhecimento e reforçar, porque às vezes até, eu noto muito isso, a pessoa da equipe ali que teve aquela atitude, que entregou aquela parte do trabalho muito bem, às vezes ela também não conhece, não consegue identificar, poxa, por que que aquilo deu certo? E às vezes a visão do líder mais de cima, né, mais olhando todos assim, olha que bacana que isso aqui aconteceu, às vezes a pessoa nem se toca, né, que você fez, puxou assim e tal, isso aqui foi legal, e isso conta muito para quem está do outro lado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa questão do longo prazo, se a gente imaginar que imagina um projeto de 2 ou 3 anos, por exemplo, né? É. Não é que você começou o projeto hoje com uma equipe que daqui a 3 anos você vai acabar com a mesma, né? Exato. Pessoas saíram, pessoas entraram, precisou mudar, enfim, uma engravidou, enfim, N demandas vão acontecendo nesses 3 anos, né? Uhum. Se você esperar para comemorar só no final, Nossa. você empobrece a experiência. É. Né? É isso aí. Eu sempre, quando eu estou diante, e os meus projetos que eu trabalho na empresa que eu estou hoje, né? Para eu introduzir um produto novo, pode levar 2 a 3 anos. Essa é a nossa vida. Né? É. Homologações e teste industrial e relatório, não sei o que. Bom, eu vou procurando criar nessa jornada uma série de pontos de controle, vamos dizer. Que são pontos de controle que eu vou sentar com a minha equipe para ver, bom, o que estamos fazendo bem? O que não estamos fazendo bem? O que podemos melhorar? Né? E nesses momentos, justamente, é olhar para aquilo que estamos fazendo, eles já vão me dizer. Veja só, o que estamos fazendo bem? Puxa, Otávio, acho que nós estamos fazendo bem A, B, C e D. E o que tem para melhorar? Ah, tem o E, F, G, H, I. Eles já me disseram o que está indo bem. Uhum. Vamos imaginar que eles disseram A, B, C, D. O D eu não concordei. Tá bom, não elogia no D, porque aqui tem uma questão importante. Tem que elogiar com o coração. Ah, claro, tem que ser Elogiar sincero. de boca para fora. Puta, André, Magão, bem jogado, hein? Você mandou muito bem ali naquela reunião. Fica sem substância, cara. A pessoa percebe. Fica. Então, aquilo que eles citaram como coisas que estão indo bem e que eu também concordo, opa, elogia. Elogia. Sabe? Elogia. Porque, e outra coisa, legal, esses pontos que não estão indo bem, o que dá para melhorar? Ah, eu acho que o ponto D dá pra gente fazer assim. O ponto E dá pra fazer assado. Pô, fez sentido isso aí? Fez. Elogia. Elogia. Porque a pessoa poderia não ter falado nada. Uhum. Esse ponto D que não está indo bem. O que poderíamos fazer? Aquele silêncio. Ninguém deu nenhuma ideia. Alguém que levantou a mão e deu alguma ideia, caramba, tá me ajudando. Porque no final das contas, o líder é que tem que fazer aquilo virar. É. Né? Se a equipe está me ajudando de bom grado, puxa vida, tá com a bola e o queijo na mão. Tá. Agora, quando a gente se deixa levar pelo piloto automático, na correria do dia a dia, aí é mais difícil a gente perceber esses detalhes. Porque de repente eu tô naquela reunião ali, para ver o que tá indo bem e o que tá indo mal, eu tô olhando pro relógio, eu quero acabar a reunião logo, porque eu tenho outro compromisso. Não dá. Aí não vai funcionar. Não dá, cara. Porque nós somos humanos. As pessoas, olha só, tem duas coisas que todos nós seres humanos queremos: carinho e reconhecimento. Só duas. Então, tem criança que vai mal na escola para ter carinho e reconhecimento. Tem criança que vai bem na escola
para ter carinho e reconhecimento. Tem criança que é super quietinha, não faz nenhuma bagunça, para ter carinho e reconhecimento. Tem criança que é arteira, bagunceira, solta bombinha dentro de casa, para ter carinho e reconhecimento. Cada um de nós, na nossa vida, nós vamos encontrar os caminhos que a gente acha que são os melhores para ter carinho e reconhecimento. Então, cabe a nós, pais, e o filho é igual, cara. Se você tem um filho de 10 anos, por exemplo, né? Se você apenas reconhecer o seu filho quando ele fizer um gol de bicicleta, caramba, pode ser que você nunca vai reconhecer, porque quantos de nós já fez um gol de bicicleta? Nunca, né? Agora, certamente todos os nossos filhos, eu tenho um casal na casa de 20 anos, os meus filhos 20 e 21, né? Tem várias coisas para valorizar. Sabe? Tem várias coisas para elogiar, sabe? Então, é uma questão da gente prestar atenção. Anos atrás, meus filhos tiraram carta juntos, quase juntos. E o meu filho fazia baliza melhor que a minha filha, né? Uhum. Beleza. Então, a minha filha chegou um dia que ela entalou com o carro aqui na garagem do prédio, que ela não conseguia ir para frente nem para trás. Puxa, pai, desce aqui, me ajuda com o carro. Eu desci com toda a calma, tirei o carro. Filhinha, vamos lá. Traz o carro pelo meio do corredor, assim como eu faço. Faz assim, faz assado, coloquei o carro na vaga. Né? Mas, filhinha, você está indo bem. Não fica diminuída porque você entalou o carro na garagem. A garagem do nosso prédio é extremamente desafiadora. Uhum. É que eu moro aqui há muitos anos, eu já sei de cor os caminhos da garagem. Mas você está indo bem. E acredita, se você aprender a fazer baliza nessa garagem desse prédio, você para o carro em qualquer lugar. Né? Olha como muda a visão, né? Mudou, entendeu? Então, isso é importante. essa questão do reconhecimento, nós precisamos pensar, quando nós somos reconhecidos, né? Puxa, o nosso peito fica até aquecido, né? Dá taquicardia, a boca fica seca. Se a gente é capaz de reconhecer genuinamente um colaborador da nossa equipe, ele ou ela vai se sentir igual. Vai. Então, isso também transmite para os demais, né? Assim, claro. Vai criando um clima positivo. Claro. E falando em clima positivo, nosso ambiente de projetos, mais uma vez, é desafiador, com muitas... Quantas e quantas vezes eu chego numa equipe que está ali com uma data imposta para entregar aquele projeto, ou um orçamento com um valor-alvo, e a equipe internamente ela sabe que não dá. Né? Aquilo veio imposto de cima para baixo, a equipe tem que chegar no número, tem que apresentar aquilo que foi demandado, e aí acaba ficando um jogo complicado, porque a equipe fica sob uma pressão imensa, não tem a segurança psicológica que você citou também para chegar ali e abrir o jogo e colocar, olha, né, quais são as dificuldades que aquilo carrega, onde a equipe não tem a confiança de que vai conseguir entregar, ou pelo menos ver o cenário de risco, só que não tem essa abertura para colocar. E, ao mesmo tempo, isso cria um gap na própria tomada de decisão, porque se eu sou o executivo que passo aquela demanda sem entender que está faltando esse canal para o feedback, e na volta a equipe me devolve, porque o papel aceita tudo, a equipe me devolve exatamente o que eu pedi, eu automaticamente vou confiar de que aquilo é possível, porque se eu passei o desafio para o time, a galera gosta de chamar de desafio, né? Passei o desafio do time, de chegar numa data e num custo que é impossível chegar. A turma me retornou dizendo que dá, eu vou defender isso lá em cima e nós vamos para frente. Porque falta uma abertura ali. Acho que o caso da Challenger, né, explica muito, assim, né, um ambiente de pressão onde as pessoas sabiam que ia dar problema e ninguém se sentiu à vontade de levantar a mão e parar o lançamento. E a gente vive isso direto nos nossos projetos, né? Como conseguir criar esse ambiente? Você comentou muito da empatia e tem que partir do líder criar esse ambiente seguro, mas se eu estou como membro da equipe e não sinto aquela abertura, aquela segurança, de baixo para cima, é possível a gente mudar esse cenário também e ter uma abordagem de forma a dizer assim, cara, eu estou tentando buscar o mesmo objetivo, só que a gente não está conseguindo chegar, né? Sem ter o medo de ser punido ou ser jogado pela janela? Eu acho assim, aquela semente que é colocada numa terra fértil, com água e sol, ela florescer é quase que obrigação, né? Uhum. Eu sempre procuro me colocar como aquela semente que germina no meio das pedras. É no ambiente árido. Eu quero florescer no deserto,
Aí é que os homens se separam dos meninos, como dizem por aí, né? Sabe? Então, eu penso o seguinte: todos nós, às vezes você é o líder da equipe e às vezes você é mais um sentado na mesa com o chefe, né? Exato. Eu penso o seguinte: nós precisamos encontrar, e cada chefe é de um jeito, né? E da mesma maneira que a gente flutua no tempo, o nosso chefe também, né? O cara acorda de mau humor, enfim, teve problemas em casa, o time perdeu, coisas desse tipo, né? Você sabe o momento que dá para colocar um assunto, o momento que é melhor nem chegar perto. Então, eu prefiro, e aí é uma questão pessoal de cada um de nós, eu prefiro, numa situação que eu tenho um chefe desafiador, puxar ele de canto. Eu não vou chegar no meio da reunião com todo mundo e levantar a voz para tomar uma raquetada. Eu vou puxar esse cara de canto. Falo, cara, você percebeu que essa não é a melhor forma de levar? Você viu o clima que ficou? Porque se ele vier me bater, tô só eu e ele também. Se você tomar uma, sabe, o cara gritou, é mais uma. xingou, é mais uma, ok. Eu sou aquela semente que germina no meio das pedras, lembra? Sob esse prisma, ok, amigão, isso aí pra mim é mole, cara, sabe? Né? Agora, o grande ponto que eu vejo nessa pressão do dia a dia, né, é envolver as nossas equipes no processo de planejamento. Sabe? Então, é infalível? Não, não é infalível. Agora, me parece que quanto mais nós formos capazes de envolver as nossas equipes nesse processo de planejamento, mais chance a gente vai ter de chegar lá. Porque na medida em que nós envolvemos as pessoas e as pessoas se sentem partícipes daquela decisão, daquele caminho que foi escolhido tomar, elas vão remar o barco com muito mais força. Por mais que o vento esteja contra, por mais que mudou o cenário, começou uma tempestade, todos vão dar o seu melhor, porque eles participaram daquilo ali. Tem um pedacinho meu naquele quebra-cabeça, uma daquelas pecinhas fui eu que pus. Então eu vou me desdobrar o máximo possível para que aquilo se torne realidade. Na questão do prazo, na questão do orçamento, né? Então, pode ser que não conseguimos chegar lá? Pode. Agora, a maior chance de chegar lá é envolvendo as pessoas. Né? O top goela down não funciona mais, cara. E especialmente se a equipe for de pessoas mais jovens. Porque aqui tem uma questão também da maturidade da equipe, né? Que impacta diretamente na necessidade do líder de atuar mais em cima ou com mais tranquilidade, né? Se eu tenho uma equipe mais sênior, isso não significa necessariamente uma equipe formada por diretores e sócios e gerentes sênior, né? Sênior de idade, da pessoa já ter mais cascuda, já sabe, já caminhou um pouco mais que outros, né? Você precisa de menos atenção. Porque, em princípio, essa pessoa que já tem um pouco mais. Eu tenho 52 anos, já vivi algumas coisinhas aí. Os seus cabelos brancos me dizem que você também já viveu algumas, né? É o seu cabelo branco e a minha barba, né? A gente já viveu algumas coisas, né? Então, agora, se você tem uma equipe que tem pessoas ali na casa de 20 a 25 anos, essas pessoas, por mais que tenham estudado muito, se preparado com 2 pós-graduações e estágios no exterior e etc., ainda não caminharam tudo que poderiam, ou tudo que irão caminhar, né? Portanto, nós líderes, nesse caso específico que você falou, né, dos desafios de prazos e orçamentos, precisa da gente estar um pouco mais próximo. Né? Aí vem a beleza que você comentou agora há pouco da diversidade. Se eu tenho uma equipe com pessoas mais jovens e pessoas menos jovens, isso sempre dá uma mesclada, isso faz o nosso molho da nossa equipe ficar um pouco mais palatável. Porque às vezes eu preciso de uma certa serenidade, às vezes eu preciso de uma certa energia. Se eu só tenho pessoas que têm muita energia na equipe, a verdade é que o nosso resultado pode ser um desastre. Porque todo mundo está com a energia lá em cima. Só que aí, meu cara, ninguém pensa. Todo mundo vai para ação, ninguém planeja nada, porque todo mundo é de ação, né? E aqui tem uma ferramenta muito rica para a formação de equipe, que é o Eneagrama. O Eneagrama é uma ferramenta, existem 9 eneatipos, né? E cada eneatipo tem as suas características, é a sua forma preferencial de trabalhar e enfrentar os desafios, né? A ideia é que na tua equipe você tenha pessoas, não vou dizer todos os eneatipos, mas que você tenha uma certa mescla. De pessoas que são mais razão, de pessoas que são mais ação, de pessoas que são mais coração. Se você consegue essa certa homogeneidade,
a tendência é que a tua equipe rode melhor. Tem também esse ponto, que é um desafio para a gestão de projetos. Porque muitas vezes você tem aquele pool de colaboradores ali que você vai alocando no projeto, nem sempre você vai conseguir pessoas de vários eneatipos. Mas fica uma sugestão para vocês que trabalham com projetos e são seguidores aqui do Capital Projects, mapeia os eneatipos da tua equipe. Assim, pelo menos você vai saber. Eu tenho aquele pool de recursos ali, eu sei quais são os eneatipos. Então eu posso puxar um eneatipo 3, puxo um eneatipo 5, puxo um eneatipo 9, puxo um eneatipo 7 e tentar formar uma equipe o mais heterogênea possível nesse sentido de comportamentos, de hábitos, de preferências. Me parece que essa mescla também é importante para conseguir chegar na questão do custo, do prazo e administrar essas pressões. Porque você vai ter alguém que é planejador, você tem alguém que atua muito forte, você tem outras pessoas que vão trabalhar. Às vezes aquela pessoa não vai nem tanto trabalhar no objetivo do projeto em si. Ela vai trabalhar azeitando e tirando as arestas de todo mundo. Ela está preparando a equipe para que essas pessoas trabalhem e entreguem o que precisa ser entregue, né? A gente precisa de um pouco de todo mundo. Essa é a verdade, né? Então, essa mescla também é importante para chegar nesse objetivo que você comentou, né? Muito bom. Me parece que faz sentido aqui. Todo sentido. E ver como a gente vai tendo uma verdadeira aula, assim, porque já vai me passando várias situações de projetos que eu já passei aqui e eu vou lembrando. E a última que me deu o clique agora, um projeto muito tempo atrás, eu trabalhei com um projeto para governo, e a gente estava num ambiente muito difícil, as questões de governo mudam tudo a cada tanto tempo, dependendo do humor da semana, ou o que está dando notícia naquele mês, você muda o foco, e a gente estava alocado com uma equipe grande, um trabalho muito grande e tudo, e tinha algumas coisas que a gente não conseguia fazer desenvolver, sabe? E às vezes dá a impressão que o nosso sponsor, de vez em quando, ele deixava o nosso trabalho de lado e a gente precisava acessar outras áreas para completar o trabalho e não conseguia. E na equipe, como você falou, a gente tinha pessoas de planejamento, uma outra de execução, mas o perfil muito parecido na parte de planejamento. E tinha uma pessoa que era muito boa de relacionamento e entendia trabalho para governo, já tinha feito isso e tudo mais, né? Então ela essa pessoa que polia as arestas, fazia muito bem o seu trabalho e ainda conseguia, olha, conversava com um, e naquela conversa ela ia sutilmente, perguntava da outra área, aí ele já entendia o contexto, já sabia onde é que tinha um relacionamento ali que não estava andando, daí ele ia por outro caminho, já perguntava de outro, aí acho que por ali vai ser, e tudo como a gente falou no começo, tudo dentro do compliance, assim, eu quero entender o contexto, porque eu cheguei agora e eu não sei, que tem anos de história de vocês trabalhando em áreas diferentes, eu preciso me relacionar com todo mundo, mas se eu for esperar aprender por conta própria, o tempo do projeto termina e eu não entrego nada. Eu preciso entender melhor o ambiente, né? E dessa forma a gente ia abrindo portas com base no relacionamento, mostrando a importância do trabalho, né? Entendendo as dificuldades de cada área também, para ser empático, conseguir considerar isso dentro do nosso planejamento também, escutando e trazendo os anseios de cada área, né? Mas essa primeira abertura de portas foi muito difícil, porque o nosso perfil, na maioria, e eu sou assim, né, era muito pragmático. Gente, eu preciso disso aqui. Ah, mas isso aqui eu não tenho. Mas como que você não tem? Isso aqui faz parte do teu dia a dia. Me passa informação, né? Não, meu amigo, por aí você não vai para lugar nenhum, né? Meus amigos, coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI, como você sabe muito bem. E nos próximos meses nós temos uma agenda cheia de eventos regionais e eu quero deixar aqui um convite a todos vocês. Já agora, no final do mês, vai acontecer o Seminário de Gestão, Projetos e Liderança do PMI da Bahia, em Salvador, nos dias 23 e 24 de agosto. E em outubro, temos uma agenda cheia. Eu vou listar aqui os 3 eventos que acontecem no começo do mês. O 19º PMI Rio Summit, dias 3 e 4, no Rio de Janeiro. O 17º Seminário de Gestão, Projetos e Liderança do PMI Goiás, que acontece em Goiânia, de 3 a 5 de outubro. E o PMI Rio Grande do Sul Summit 2024, que vai acontecer em Porto Alegre nos dias 4 e 5 também de outubro. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse episódio para que você tenha mais informações. E eu quero chamar vocês também para novembro, em Belo Horizonte, dias 13 e 14, vai acontecer o encontro da AACE, o 12º encontro da AACE, lá em Belo Horizonte. Eu vou estar lá e quero encontrar vocês. Outro ponto que é muito relevante,
Imagina, por exemplo, no transcorrer do projeto, você tem uma reunião com o cliente para avaliar o andamento do projeto, né? Uhum. Não necessariamente o líder do projeto é a melhor pessoa para ir falar nessa reunião. Mas muitas vezes o líder é que quer conduzir a reunião por parte da empresa, né? Às vezes aquela pessoa não é a melhor. Porque às vezes tem alguém na equipe que eventualmente pode ser uma reunião que precise de um approach mais soft, vamos dizer. Uhum. Puxa, vamos trazer o fulano ou a fulana? Ó, você vai conduzir a reunião. Eu, líder, posso até estar lá presente, mas eu vou só contribuir, você vai conduzir. Porque eu acho que nesse momento você tem. A sua personalidade está melhor. Tá? Porque qual é o objetivo aqui? Sair dessa reunião claramente com o cliente satisfeito com o andamento. É isso. Esse é o objetivo. O objetivo não é eu, líder, ir lá e falar e dar uma aula. O objetivo não é esse. Né? É. Então, ter essa humildade também. Tem várias pessoas na equipe que executam várias tarefas melhor do que eu. E tá tudo certo. Não é porque eu sou o chefe. Equipe, né? Não é porque eu sou o chefe que eu faço tudo melhor do que todo mundo. De jeito nenhum. É. Muitas vezes essa humildade também perde. E um outro ponto que eu falei agora aqui do objetivo, né? Eu procuro sempre ter um objetivo muito claro em todos os meus engajamentos profissionais. Todos. Então, o que é um engajamento profissional para mim? É uma reunião com o cliente, é uma reunião com a minha equipe, é uma reunião de fechamento de resultado, é uma reunião de avaliação e seguimento de projetos, etc. Né? O que eu quero com esse engajamento que eu vou ter agora? Essa meia hora que eu vou passar com essas pessoas discutindo o assunto XYZ. O que eu quero? O que seria um bom resultado? Acabei a reunião, saí da reunião feliz e satisfeito. Muitas vezes, muitos de nós vão entrar no engajamento profissional sem saber exatamente o que querem. Exato. Aí, como é que você vai chegar lá? Esse é um ponto importante também. Quando você começa a olhar sob esse prisma, o que eu quero? Por que eu estou indo amanhã visitar esse cliente lá em Minas Gerais? Porque para o andamento dos nossos negócios faz sentido que eu, diretor da empresa, esteja lá. Só por isso que eu vou. Senão eu ficava aqui, tô cheio de coisa para fazer no escritório. Mas ok, vamos lá atender esse cliente importante para nós, né? Agora, quando você entra no engajamento profissional sem saber, claro, o que você quer tirar dele, puxa, a chance de você espirrar o taco é muito grande. É. Porque você não tem essa clareza para enxergar o cenário. Opa, peraí, eu não tô aqui para brilhar. Eu estou aqui para conseguir chegar nesse objetivo. E se, por exemplo, o André for a melhor pessoa para conduzir a reunião, André, é contigo. Exatamente. Eu te dei autonomia, eu deleguei, te valorizei, tem uma série de pontos aqui. E ainda, você me ajudou a me aproximar do meu objetivo, que era o que eu queria. Porque quando a gente vai sem saber exatamente o que a gente quer, poxa vida, eu acho que a gente dá pouco subsídio para que o nosso cérebro nos ajude. O nosso cérebro é uma máquina extraordinária. Agora, ele não lida muito bem com a incerteza. Ele não sabe lidar com a incerteza. Não. Né? Então, ele precisa de tudo bem quadradinho. Só que, como a gente falou no começo, nesse mundo que a gente vive, tem poucas coisas quadradinhas. Né? O que mais tem é incerteza e falta de informação, e pressão, e falta de clareza no que a gente quer, no que a gente precisa, né? Dos caminhos a seguir. Então, faz sentido. O que na minha cabeça é eu ajudar o meu cérebro a me ajudar. Saber exatamente o que eu quero. Quando você sabe exatamente o que você quer, aí o seu cérebro pode te ajudar a chegar lá, te oferecer os caminhos, as possibilidades, as ferramentas para chegar lá, né? Mas requer uma certa reflexão, né? E autoconhecimento para você chegar lá, né? Temos que ajudar. E aí uma dica, olha que interessante, gente, que eu estava deixando para a gente aqui. A gente adora em projeto fazer reunião de status. Aí junta todo mundo, você não consegue ao longo da semana ou da quinzena conseguir contato com aquelas pessoas que são importantes no projeto, que está todo mundo com a agenda lotada e você tem aquela janela ali para fazer reunião de status. Reunião de status não é para a gente ir lá repassar tudo, né? Vamos ler a ata aqui e tudo mais, vamos olhar o cronograma. É isso também. Agora, como o Otávio falou, primeiro, antes da reunião, o que eu preciso dessa reunião? Né? Onde é que estão, para quem está acostumado a fazer daily de projeto, daily que funciona, né? Quais são as barreiras, o que está me impedindo, qual é o ponto de atenção? A ata é importante? Claro que é importante, as pendências que estão ali são importantes. Agora, o que está pegando mais
né? O que eu não posso deixar de repassar, o que é só para informação e o que eu quero extrair. Qual que é o sinal de sucesso dessa reunião aqui? Se eu conseguir fazer o projeto andar além das barreiras que eu estou encontrando. E esse é o fórum para ajudar a resolver. Se for só para contar como tá, manda um e-mail e pronto. Não vai resolver nada. Então usa o tempo das pessoas de maneira objetiva, certo? Sem deixar os compromissos de lado. Esse formalismo ele é importante até para a gestão do próprio contrato, mas sempre com aquela visão, né? Qual é a informação que está faltando, qual é a pessoa que não estou conseguindo acessar, qual é o pacote de trabalho que está atrasado e está preocupando. Então foca na exceção, faz a gestão pela exceção, traz a atenção da turma para aquilo que vai render mais. Vou ter certeza que todas as reuniões, né, vão ser bem melhores se tiverem o objetivo logo de cara. E deixar claro para todo mundo, já no começo, né, gente, beleza, a gente vai repassar aqui o status e tal, mas um ponto importante para a gente ver é esse aqui. Passa pelo formalismo rapidinho do que precisa e aí entra no ponto que você precisa descascar o abacaxi. É ou não é? É total. Porque tem uma questão interessante. Nós vivemos um mundo tão acelerado e com tantas demandas que muitas pessoas são incapazes de conseguir compreender qual é a coisa importante daquela temática. É. Né? Toda situação, toda saia justa, toda mato sem cachorro que a gente entra, tem aquele um ou dois, o diagrama de Pareto, né? Tem um ou dois pontos que vão fazer toda a diferença. Mas eles não estão tão explícitos quando você olhar o diagrama de Pareto, que ele já está ordenado para você, né? Nós todos, em função do desafio, em função do cenário e da circunstância, nós precisamos enxergar de tudo aquilo que está ali, o que de fato vai fazer a diferença. E me parece que a falta de consciência leva muitas pessoas a não conseguirem encontrar esses pontos. E aí você não consegue trazer para a reunião, porque você nem ao menos se deu conta do que é. E você acaba perdendo tempo com aquele detalhe, né? Aqueles detalhes que, como você disse, tem a sua importância, mas não é aquele que vai fazer toda a diferença no jogo, né? Não. E como você falou também, você já tinha puxado no começo a questão do autoconhecimento, você comentou agora da autoconsciência. O quanto é importante a gente poder se conhecer para qualquer tipo de relacionamento, né? De comunicação, de liderança, de gestão, de projetos, porque a gente fica tanto no automático, e eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Até uma vez fui fazer um treinamento muitos anos atrás sobre liderança, e a minha esposa ela é gerente de RH, né? Então eu estudo isso a vida inteira, o tempo todo. E eu, engenheiro pragmático, né? Cheguei na primeira noite do treinamento, ela curiosa para saber, e daí, como é que foi? O que você viu lá e tal? E eu cheguei frustrado. Por quê? Porque não tinha apostila, não tinha PPT, e em vez de falar dos outros, estava querendo falar de mim, né? Assim, cada um se olhar no espelho, né? Eu falei, pô, mas eu fui lá para liderar, né? Resolver o problema dos outros, né? Por que os outros não fazem aquilo que precisa fazer? Claro que eu estou exagerando, né? Mas assim, para mim foi uma ficha de 1 tonelada que caiu para mim naquele treinamento. Que na verdade a jornada ela tá para dentro, e a hora que você entende como você se relaciona com as outras pessoas, você entende por que as reações são daquele jeito. E se você não se dá conta disso, você vai dar murro em ponta de faca o resto da vida. Né? E tem um detalhe interessante. Nesse fim de semana eu estava escutando um podcast e o camarada falou assim, um negócio que eu nunca tinha enxergado sob esse prisma. Foi muito interessante. Nessa jornada do autoconhecimento, muitas pessoas vão fazer cursos de workshops e técnicas e ferramentas e tudo mais, e o camarada estava dizendo, não, o objetivo não é somar, o objetivo é subtrair. O autoconhecimento passa por você olhar para suas culpas, para você olhar para suas vergonhas, para você olhar para os seus ressentimentos e tirar eles de dentro de você. É subtraindo que nós vamos conseguir nos aproximar do objetivo que a gente tem de crescimento e desenvolvimento. Então, nesse seu exemplo, né, é olhar para nós. Porque a verdade é que todos nós sentimos medo, todos nós sentimos insegurança, sabe? Todos nós, às vezes, a nossa confiança fraqueja. Todos nós. Né? O grande desafio é olhar para tudo isso, perceber que é assim mesmo e como é que eu vou administrar isso tudo. É perceber as emoções que estão reverberando dentro de mim, reconhecê-las e como é que eu vou gerenciar? Gerenciar para quê? Para chegar no objetivo que eu tenho daquele engajamento. Tem situações que você vai ter que engolir o sapo. Uhum. E engole o sapo.
Porque naquela situação, o cliente tem razão. O projeto atrasou, o cliente tem razão, nós escorregamos. Portanto, engole o sapo, respira fundo, deixa o cliente descarregar em cima de você. Respira fundo e vai engolir. Essa é a maneira de chegar no teu objetivo. Né? Então, esses pontos estão todos conectados e fazem todo sentido quando você pensa na gestão de equipe e deixar os seus clientes satisfeitos. Pois é. O cliente satisfeito voltará a comprar de você, vai gerar mais negócios e tudo mais, né? E isso tudo gera mais projetos. Otávio, a conversa tá boa demais, né? Dá para a gente estender ainda por muito tempo para tratar tantos desafios que a gente tem dentro dos nossos projetos, no relacionamento com os nossos clientes, com os líderes, com as equipes, etc. Mas a gente tem que partir para o nosso encerramento. E eu sempre peço para o convidado deixar dicas aqui para os nossos ouvintes sobre como eles podem buscar conhecer mais sobre o tema e se desenvolver aqui no nosso caso em temas ligados à gestão, soft skills, liderança, como ser mais empático no ambiente de trabalho. Então, enfim, com base na tua experiência, que dicas você deixa aqui para o público do Capital Projects Podcast? Eu acho que o primeiro ponto, André, é o interesse. Veja, ninguém muda ninguém, né? Então, o Otávio só consegue mudar ele mesmo. Assim como o André só consegue mudar ele mesmo, né? Então, primeiro nós temos que ter o interesse de mudar, de perceber que nesse mundo em constante transformação, a versão do Otávio, por exemplo, de 2019, certamente não é a melhor versão para enfrentar os desafios de 2024. Agora, se eu não quiser mudar, eu vou continuar operando com a versão minha de 2019. Então, aqui é o primeiro ponto, é o interesse, né? O segundo ponto, me parece que é perceber o seguinte: como as nossas equipes podem nos ajudar? E aqui eu estou dizendo não especificamente no trabalho em si, né? Cada um de nós que está aqui nos escutando, você que está aqui com a gente, você tem uma determinada atividade profissional, você exerce a sua profissão de uma certa maneira. O que eu digo de perceber é como as suas equipes podem ser ferramentas importantes para o seu autoconhecimento. Todos nós temos uma série de coisas que são conscientes, eu sei que sou desse jeito, e nós temos uma série de outros pontos que são inconscientes. Tem certos comportamentos que eu tenho, que você tem, que a gente nem se dá conta. Agora, as pessoas que estão à nossa volta se dão conta. Então, na medida em que as pessoas que convivem comigo bastante, vamos dizer, podem me trazer uma perspectiva sobre mim que nem eu mesmo sei. E como esses pontos são inconscientes, pode ser que sozinho eu jamais vou descobri-los. Se eu me der conta que as minhas equipes, pessoas que passam comigo muitas horas por dia, seja online ou presencialmente, estamos em clientes, estamos viajando, em várias situações diferentes, eles e elas, podem me trazer uma perspectiva super rica, se eu deixar. Se eu deixar e se eu construir essas pontes. Esse é um outro ponto, né? E aqui vem a questão de conhecer as equipes. Porque quando eu digo conhecer as equipes, não é simplesmente que cidade que o João nasceu, que time que o João torce, preferências do João. Essa é uma parte superficial, né? O conhecer a equipe é a gente ser capaz de construir esses laços de confiança para que as pessoas da minha equipe tenham a liberdade de pontuar coisas sobre mim que eu sozinho não vou conseguir encontrar. Porque elas são inconscientes. Né? Esse é um ponto relevante aqui, que eu acho que fica uma dica também para você. Né? Parte de cada um de vocês quererem isso aqui. E um terceiro ponto, os nossos vieses inconscientes. Compreenda que os seus vieses inconscientes estão aí dentro de você, assim como os meus estão dentro de mim. Né? O que nós podemos fazer é entender que eles estão ali e começar a prestar atenção. Como é que eles vão direcionando os nossos hábitos, comportamentos, as nossas falas, as nossas preferências, as nossas escolhas, as nossas decisões. Quanto mais profundo for o seu conhecimento dos seus vieses, mais você vai estar conectado com você mesmo, com você mesma. Porque muitas vezes, muitos de nós, para sermos aceitos, a gente vai colocar uma máscara. E a gente vai falar coisas que a gente nem é daquele jeito, vamos nos comportar de uma certa maneira. Sempre que você se desconectar de você mesmo,
aí você está indo pelo lado errado. Manter-se conectado com você é o caminho. Ficam aqui essas 3 sugestões, que são só 3, mas são extremamente profundas, hein? Pode levar a jornada de uma vida para conseguir cavar esses buracos aí dentro de nós. Mas eu acho que são pontos relevantes e a grande transformação vem daí, né? Vem da gente olhar para dentro da gente, perceber essas nuances e começar a ver de que maneira isso tudo está impactando nos nossos resultados. Porque no final das contas, tudo acaba impactando nos nossos resultados, né? É a gente ter a humildade de perceber, ok, a minha equipe pode melhorar? Pode, mas eu também posso. É verdade. Tem vários passos que eu mesmo posso dar, né? A gente é cheio de apontar o dedo e querer que os outros caminhem uma milha a mais, né? Mas nós também podemos caminhar. Vamos olhar para o nosso rabo e pensar, pessoal, vamos fazer o meu primeiro, né? Antes que eu queira que os outros façam os deles e delas, né? Me parece que aqui tem um resumo interessante aí para que as pessoas possam avançar e se desenvolver e crescer. Né? Tem, com certeza. Como você falou agora, né? O interesse em mudar. Se a gente achar que eu preciso só mudar o outro para as coisas darem certo, você já começa errado. Então, vamos olhar no espelho, vamos olhar para dentro, porque isso tem tudo a ver com um processo de mudança, né? A gente não muda o outro, a gente muda, sim, a nossa maneira de se relacionar com o outro. E eu vou acrescentar uma outra dica aqui, né? Seguir o Lideracast, porque lá tem conteúdo de qualidade sobre tudo isso que a gente falou. Com certeza, com certeza. E aqui, para finalizar, se você precisa de uma ajuda para encontrar esses interesses, para olhar para esses vieses inconscientes, eu posso ser o seu mentor de liderança. Exato. Posso ajudar você a criar essas competências dentro de você para potencializar os seus resultados das suas equipes. Olha só, gente. Me chama lá no LinkedIn que estou à disposição para trocar ideias com todos vocês. Fantástico, excelente. Vou deixar também o link para o LinkedIn do Otávio para vocês aqui na descrição, para vocês não perderem nada, do Lideracast também. E olha só quanta coisa a gente cobriu aqui nesse papo de praticamente 1 hora, começamos ali falando de empatia, para poder trabalhar em equipe, liderar equipes, lidar com os nossos clientes, comunicação, a importância do reconhecimento, a flexibilidade com autonomia, para que a gente possa fazer com que a equipe consiga contribuir da melhor maneira possível, usar o expertise de cada um e desenvolver novas lideranças, porque como é que eu vou desenvolver se eu não der autonomia? A autoconsciência, para a gente ter noção, né, de como nós nos comportamos, e isso tem um reflexo direto nos nossos times, o interesse em mudar, entender como as nossas equipes podem nos ajudar nessa jornada, e aí a gente precisa estar aberto para isso, trabalhar de maneira bastante transparente e tomar cuidado com os nossos vieses inconscientes. Olha quanta coisa em 1 hora de papo aqui. Eu tenho certeza que vocês devem ter curtido esse papo tanto quanto eu. Otávio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui, foi uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro. A honra foi minha. E quem sabe daqui a uns 6 meses não fazemos um outro episódio para explorar ainda mais esses assuntos, né? Se você é seguidor aqui do podcast do Capital Projects, se acha que tem alguma perspectiva que a gente pode tratar nesse próximo episódio, que eu já estou até me convidando, canta a bola pro André que ele me chama, eu vou estar sempre à disposição. Um grande abraço para todos. Espero que todos tenham aí uma jornada iluminada na direção dos objetivos e sonhos de vocês. Um grande abraço, muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente vai estar aqui ansioso para receber os comentários de vocês e a sugestão, né, de novos temas. Também quero convidar para quem ainda não é membro, se juntar a ser membro aqui do nosso canal, contribuir lá mensalmente para que o canal possa continuar a fazer esse trabalho. E eu espero vocês aqui no nosso próximo episódio do Capital Projects Podcast. Um grande abraço e até a próxima.